Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o Pastor Hernandes e ele irá responder algumas perguntas. Pastor Hernandes, músicas mundanas influenciam os cristãos? Essa é uma questão bastante polêmica para os cristãos, principalmente, pois aborda também a questão se o cristão ele pode ou não ouvir música mundana. Música mundana, ou o termo também música secular, são as músicas que não têm a palavra de Deus, que não exaltam e não adoram o nome do Senhor. Não existe um versículo explícito que proíba o cristão de ouvir músicas seculares, mas existem versículos na palavra do Senhor que enfatizam sobre a importância do cristão vigiar para que ele não venha cair em tentação. Eu quero deixar aqui para os irmãos que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Juntamente também com esse versículo, existe Provérbios 4:23, vai dizer que de tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. Eu entendo que tudo aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê alimenta o nosso coração. Não o coração que bombeia o sangue para o corpo, mas o coração falado aqui na palavra de Deus é a nossa mente, e dela provém as fontes da vida. Então eu creio que tudo aquilo que nós vemos e ouvimos tem o poder de influenciar nossa vida. Romanos 10:17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu sou motivado, influenciado a ter fé, a crer no Senhor, a me aproximar de Deus e a fazer a sua vontade. Da mesma maneira, se eu ouço aquilo que não está relacionado à palavra de Deus, que não fala de Deus, que não me aproxima de Deus, a tendência é aquilo que eu ouço, também aquilo que eu vejo, me levar para lugares onde o Senhor não está, para caminhos onde o Senhor não está. Me leva e me influencia a não obedecer à palavra de Deus. Muitas das dúvidas dos cristãos sobre questões relacionadas sobre aquilo que pode ou não pode ser feito, cairiam por terra se os cristãos diariamente, antes de fazer qualquer coisa, antes de ouvir ou até de falar, se perguntassem o que é que Jesus Cristo faria. Muitas das dúvidas dos cristãos cairiam por terra. Pastor Hernandes, qual o versículo da Bíblia que mais te ensina sobre a graça? Essa é uma pergunta bastante interessante e acho que não há como falar da graça de Deus se nós não falarmos de Efésios 2, pois está escrito assim no verso de número 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Infelizmente, quando nós falamos da graça de Deus, hoje é muito mal interpretado pelos cristãos, e por isso não somente o que está escrito em Efésios é das passagens que mais me chama a atenção, mas eu entendo que ela é completada por aquilo que está na passagem de Tiago, no capítulo 2 também, que fala sobre as obras. Por quê? Porque enquanto Efésios 2:8 nos diz que nós somos salvos pela graça, ela também nos diz que é pela graça, mas por meio da fé, para que ninguém se glorie. Mas Tiago ele completa dizendo que a fé sem obras ela é morta. Então, enquanto muitos acabam interpretando de que a graça de Deus ela
excluiu a necessidade do cristão de fazer boas obras, Tiago 2, ele demonstra que as obras fazem parte da fé, porque as obras que nós realizamos é que justificam a nossa fé. A graça de Deus, ela não nos dá permissão para pecar. Na verdade, a graça de Deus, ela nos dá poder para vencer o pecado. Então, as duas passagens que falam comigo a respeito da graça e que se completam é segundo Efésios, do verso 8 até o verso 10, e Tiago 2, que fala sobre a fé e as obras. Bispo Edivan, a mídia da igreja pode aproximar as pessoas de Deus lá do outro lado da tela? Sim, com certeza, pode sim, porque é um dos meios que Deus nos colocou para que possamos pregar o Evangelho. Inclusive na Ser Pro Deus, nós temos a mídia. Agora nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque o objetivo da mídia é que a palavra venha chegar para as pessoas que não conhecem o Evangelho, ou então que não têm condições de vir na igreja. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão deixando de congregar e têm buscado ficar em casa e só ouvindo o culto em casa. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas a mídia, ela é muito importante no trabalho da igreja, na pregação do Evangelho nesses últimos dias. Bispo, tem algum problema chamar Jesus de você? Olha, é uma pergunta muito interessante. Hoje nós estamos vendo nos louvores as pessoas falando você, se dirigindo a Jesus Cristo. Mas na Bíblia eu ainda não encontrei aonde os próprios discípulos chamavam Jesus de você, mas sempre Senhor. Então, no meu entendimento, é uma situação bem complexa, porque a palavra Senhor, ela nos traz reverência, ela nos traz respeito, ela nos traz temor. Então, eu acredito que é muito bom você sempre chamar Jesus de Senhor, até mesmo nos louvores, até mesmo nas nossas orações, ainda que você tenha uma intimidade com Cristo, porque nós aprendemos a chamar os nossos pais de Senhor, de Senhora, nós aprendemos a chamar as autoridades aqui na terra de Senhor, de Senhora. Agora imagina a nossa autoridade espiritual, o nosso Deus. Eu acredito sim que nós temos que chamá-lo de Senhor. Bispo, por que os evangélicos não adoram imagens? Olha, a palavra de Deus, ela vai nos falar lá em Êxodo, e eu vou ler Êxodo no capítulo 20, e no versículo 4, 5 diz assim: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe fará cultos, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a própria palavra aqui já está relatando sobre isso. Lá em Gálatas, vai falar também sobre a idolatria. Gálatas 5, no versículo 20 e 21, vai falar sobre a idolatria. No Salmo 115 também nos traz, falando sobre a idolatria. Então, nós, como servos de Deus, nós não temos ídolos. Nós não adoramos a imagem. Nós temos adoração ao Senhor. E o próprio Jesus vai nos falar isso, quando ele diz: adorarás ao Pai em espírito e em verdade. Então, por isso que nós não fazemos adoração à imagem.